O ar gelado do abrigo municipal ardia nos pulmões de Clara. Ela se encolheu no colchão fino, sentindo o concreto frio através do tecido puído. O som era um murmúrio constante, tosses secas, o choro abafado de um bebê em algum canto, o ressonar pesado de estranhos. Cada ruído era uma lembrança de que ela não estava sozinha, mas nunca se sentiu tão desoladamente só. Seu coração batia um ritmo lento e pesado no peito, uma bigorna de desespero. Ao seu lado, encolhido sob o mesmo cobertor áspero, dormia Lucas, seu filho de 8 anos. O rosto dele, mesmo em sono, parecia tenso, os pequenos ombros curvados, como se carregassem o peso do mundo. Clara sentiu a náusea da fome subir à sua garganta, uma acidez familiar. Ela engoliu em seco, o gosto amargo da derrota preenchendo sua boca. O cheiro do lugar era uma mistura acre de desinfetante barato, suor e a poeira de vidas desfeitas. Ela fechou os olhos, mas a escuridão só tornava os sons e os cheiros mais intensos, pintando um quadro auditivo de sua própria miséria. A pele dela estava arrepiada, não só pelo frio, mas pelo pavor do amanhã. A memória do despejo era uma ferida aberta, latejando em sua mente. Ela ainda ouvia o som oco de seus poucos móveis batendo na calçada, a voz ríspida do oficial de justiça, os olhares de pena e curiosidade dos vizinhos. A vergonha a queimava por dentro, mais quente que o sol daquele dia terrível em Belo Horizonte. Suas mãos ainda doíam, ao lembrar do peso do metal frio de sua única herança de valor, a antiga máquina de costura, seu ganha-pão silenciado. Ela a arrastara pela rua, junto com 2 sacolas de supermercado cheias de roupas, enquanto Lucas segurava sua mão com uma força que desmentia sua idade. Agora, todo o seu patrimônio, o resultado de uma vida de trabalho, desde que a malharia fechara as portas, podia ser contado em notas amassadas dentro do bolso de seu casaco. R$ 150. Ela repetiu o número para si mesma, como um mantra de desgraça. R$ 150 para alimentar um filho, para encontrar um teto, para recomeçar do nada absoluto. O som do papel moeda roçando um no outro era quase um insulto, frágil e insuficiente. O estômago de Clara doía de fome, uma dor aguda e constante que ela tentava ignorar. Mas a dor em seu coração era infinitamente pior. Era a dor de ver Lucas. Ele não reclamava, ele não chorava, ele apenas a olhava com aqueles olhos grandes e sérios, uma maturidade forçada que partia a alma dela. Ele tentava ser corajoso por ela, e isso a quebrava em 1000 pedaços. Lágrimas silenciosas e quentes escorriam pelo rosto de Clara, e ela as secava rapidamente com as costas da mão áspera, para que ele não as visse se acordasse. Ela sentia o peso de cada respiração dele, a responsabilidade esmagadora de mantê-lo seguro e alimentado em um mundo que lhes virara as costas. A máquina de costura, encostada na parede ao lado do colchão, parecia zombar dela. Um objeto pesado e inútil, um símbolo de um talento que não podia ser trocado por um prato de comida ou um quarto quente. As 2 sacolas de roupas, uma com as dela, outra com as de Lucas, eram um testamento patético de uma vida inteira, reduzida a um punhado de tecido e plástico. Ela se virou no colchão, o tecido fazendo um ruído de protesto. O cheiro de mofo vindo do cobertor emprestado invadiu suas narinas, misturando-se ao odor de humanidade comprimida do grande salão. Era o cheiro da desesperança. Sua mente viajou para trás, para o último dia na malharia. Ela ainda podia ouvir o silêncio repentino quando as máquinas pararam. Um silêncio pesado, mais alto que o barulho incessante que o precedeu. O cheiro de óleo quente e tecido sendo cortado foi substituído pelo cheiro de poeira e incerteza. Aquele silêncio foi o começo do fim. Foi o som do seu mundo desmoronando. Agora, neste abrigo, o silêncio nunca vinha. Havia sempre um som, um lembrete de que sua queda não era única, que ela era apenas mais uma entre tantos. Um arrepio percorreu sua espinha e ela puxou o cobertor para mais perto, o tecido arranhando sua pele. O frio não era apenas físico, era uma frieza que se instalava na alma, congelando qualquer vestígio de esperança que ainda pudesse existir em seu peito cansado e dolorido. A noite se arrastava,
longa e escura. A única luz vinha de uma lâmpada de segurança amarelada no corredor, que projetava sombras dançantes e fantasmagóricas nas paredes sujas do abrigo. Clara observava o peito de Lucas subir e descer em um ritmo tranquilo, o único ponto de paz em seu universo caótico. Ela sentiu o coração apertar, uma mistura de amor avassalador e pânico puro. Como ela poderia falhar com ele? A pergunta ecoava no vazio de sua mente, sem resposta. Com os dedos trêmulos, ela alcançou o bolso e contou, pelo tato, o que restava. Uma nota de 100, uma de 50. O papel era fino, frágil. Ela o segurou com força, como se o calor de sua mão pudesse impedir que ele desaparecesse. O metal frio de algumas moedas no fundo do bolso parecia pesar 1 tonelada. A promessa de um café da manhã, talvez um almoço. E depois? Depois era um abismo. Um silêncio pesado se instalou em sua audição, abafando os ruídos do abrigo. Era o som do fim da linha se aproximando, rápido e implacável, e ela estava completamente, terrivelmente sozinha. Foi uma funcionária do abrigo, uma mulher de rosto cansado e voz monótona, que lhe entregou o envelope. Estava amassado, com marcas de poeira e uma mancha de café, tendo sido reenviado de seu antigo endereço por uma vizinha piedosa. Clara sentiu o papel fino e barato entre os dedos trêmulos. O nome do remetente era de um escritório de advocacia em uma cidade cujo nome ela mal reconhecia no interior de Minas. Seu coração, que nos últimos dias batia num ritmo fúnebre e lento, de repente tropeçou, falhou uma batida e então disparou numa corrida frenética. O que poderia ser? Uma dívida esquecida? Uma intimação? O medo era uma reação automática, um reflexo condicionado pela miséria. Mas enquanto seus dedos rasgavam o envelope com uma urgência que ela não sentia há meses, uma faísca absurda e irracional de esperança se acendeu no fundo de sua alma. Era uma sensação tão estranha, tão esquecida, que por um momento ela pensou ser apenas mais uma pontada de fome, mas não. Era algo quente, algo vivo. As palavras no papel eram formais, impessoais, mas seu significado era como uma onda de calor se espalhando por seu corpo gelado. Um tio-avô, um ramo esquecido de sua árvore genealógica, falecera, e ele lhe deixara sua única posse, uma pequena propriedade rural, uma cabana, uma terra. A palavra propriedade ecoou em sua mente, um som suntuoso e inacreditável, um teto, um lugar que ninguém poderia tomar dela, um lugar para seu filho. As lágrimas que vieram desta vez não eram as silenciosas e amargas da noite anterior. Eram quentes, salgadas e cheias de um alívio tão avassalador que suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou na parede fria do corredor do abrigo, o papel tremendo em sua mão. Lucas, que brincava com um carrinho sem rodas, correu até ela, o rosto vincado de preocupação. Ela se ajoelhou, o barulho dos joelhos estalando no chão, e o abraçou com uma força que o deixou sem ar. "Nós vamos ter uma casa, meu filho." Ela sussurrou em seu cabelo, a voz embargada. "Uma casa de verdade." A decisão foi tomada no mesmo instante em que a esperança nasceu. Os R$ 150 que ela guardava como um tesouro, sua última barreira contra a inanição total, agora tinham um propósito sagrado. Ela sentiu o coração apertar ao pensar em gastar tudo, o medo da fome imediata lutando contra a promessa de um futuro. Mas ao olhar para o rosto de Lucas, a escolha se tornou óbvia. Era um risco absoluto, um salto no escuro, mas a alternativa era definhar naquele abrigo, dia após dia, até que a esperança se extinguisse por completo. Ela arrumou suas 2 sacolas com uma eficiência febril, o som do plástico amarrotado ecoando sua urgência. A máquina de costura, antes um peso morto, agora parecia um investimento, a ferramenta de sua futura independência. A jornada até a rodoviária foi uma peregrinação. Cada passo carregando o metal pesado da máquina era um passo para longe do desespero, um passo em direção àquele ponto no mapa, aquele nome de cidade estranho que agora soava como música. O guichê da rodoviária era uma janela para outro mundo. O barulho era ensurdecedor. Os anúncios de partidas e chegadas, as conversas altas, o chiado de fritura vindo da lanchonete.
Cheirava a diesel, a pão de queijo e a uma ansiedade coletiva, a energia de milhares de vidas em trânsito. Clara se aproximou do vidro, a voz quase sumindo em meio ao caos. Uma passagem para... Ela disse o nome da cidade, o som estranho em sua própria boca. O atendente mal olhou para ela. R$ 142. A frase curta e direta a atingiu como um soco. Sobrariam apenas R$ 8. R$ 8 entre ela, seu filho e o desconhecido. Por um segundo, o pânico ameaçou engolfá-la, a náusea subindo à garganta. Mas ela estendeu a mão trêmula, entregando as notas amassadas. O som da impressora cuspindo o bilhete foi o som mais definitivo que já ouvira. Era um contrato, uma promessa. Ela segurou o pequeno pedaço de papel como se fosse a escritura de seu novo mundo. A espera pelo ônibus foi uma tortura de antecipação. Clara e Lucas sentaram-se em um banco de plástico duro, a máquina de costura entre eles como uma sentinela. Lucas, contagiado pela excitação rara da mãe, não parava de fazer perguntas. A casa tem árvore, mãe. Para subir? Vai ter rio para a gente nadar? E Clara, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar junto com ele. Sim, meu filho, muitas árvores e talvez um riacho de água limpinha, ela respondia, a voz suave, pintando um quadro idílico para ambos. Cada resposta era um tijolo que ela assentava na fundação de sua nova vida. Quando o ônibus finalmente encostou na plataforma, o som dos freios a ar foi como uma fanfarra. O motor roncava, um som grave e poderoso, prometendo levá-los para longe, para o recomeço. Subir os degraus do ônibus foi como cruzar um portal. Ela sentiu o cheiro de ar-condicionado e desinfetante, um aroma de normalidade que ela não sentia há meses. A viagem foi longa, um balanço hipnótico que embalou o corpo cansado de Clara. As luzes de Belo Horizonte deram lugar à escuridão da estrada, pontilhada por luzes distantes de fazendas. Lucas adormeceu com a cabeça em seu colo, um peso quente e reconfortante. Pela janela, Clara observava a paisagem se transformar sob a luz da lua. As formas escuras das montanhas de Minas se erguiam contra o céu estrelado. Ela sentiu uma paz que há muito lhe fora roubada. O zumbido constante do motor era um mantra, abafando as vozes do medo em sua cabeça. Ela imaginou a cabana, simples, pequena, com o chão de madeira que ela esfregaria até brilhar. Imaginou sua máquina de costura perto de uma janela, o som da agulha perfurando o tecido, se misturando ao canto dos pássaros. Imaginou um pequeno jardim com couve e tomates, a terra escura sob suas unhas. O alívio era uma sensação física, um relaxamento nos músculos que estavam tensos há semanas. Ela estava indo para casa. Ao amanhecer, o cenário era outro. O verde se tornara mais denso, selvagem. O ônibus parou em uma cidadezinha que parecia ter parado no tempo. Uma praça, uma igreja, algumas ruas de paralelepípedos e casas coloridas. O ar que entrou pela porta do ônibus era diferente, com um cheiro forte de terra molhada e mato. A umidade era palpável, grudando em sua pele. Desceram na pequena rodoviária, que era pouco mais que um ponto coberto. O silêncio, quebrado apenas pelo canto agudo das cigarras, era profundo. Um homem que vendia laranjas na porta apontou a direção. A terra do velho geólogo? Fica para lá, umas boas léguas mata adentro. Não tem estrada, só picada. A palavra léguas pesou no estômago de Clara, mas a decepção foi rapidamente substituída pela determinação. Estavam tão perto. Ela ajeitou a sacola pesada em um ombro, pegou a alça da máquina com a outra mão e segurou a mão de Lucas. A caminhada começou. O sol de Minas já estava forte, um calor úmido que fazia o suor escorrer por suas costas. A picada era um caminho estreito, engolido pela vegetação exuberante. O som de seus passos, esmagando folhas secas e galhos, era o único ruído, além do zumbido incessante de insetos. A mata era densa, as árvores altas formando um teto verde que mal deixava a luz do sol passar. O ar era pesado, grosso, difícil de respirar, carregado com o cheiro de folhas em decomposição e flores selvagens. Os músculos de Clara queimavam sob o peso da máquina de costura. O metal frio parecia fincar em seus dedos.
a alça cortando sua pele. Lucas, antes animado, agora caminhava em silêncio, seus pequenos pés tropeçando nas raízes que se projetavam do chão como ossos. A esperança dourada que a sustentara começava a ser corroída pela exaustão física e por uma crescente sensação de isolamento. Aquela floresta não era acolhedora, era indiferente, vasta e um pouco ameaçadora. Depois do que pareceram horas de caminhada, eles chegaram a uma clareira, e lá estava. Mas não era uma casa, era um fantasma, um esqueleto de madeira escura, vergada pelo tempo e pela umidade. O coração de Clara, que batera com tanta esperança, despencou em seu peito com a força de uma pedra. Um silêncio pesado caiu sobre eles, tão denso quanto a mata ao redor. Não era a cabana rústica de seus sonhos, era uma ruína. O telhado de madeira tinha um buraco enorme no meio, como se o céu o tivesse socado. As janelas eram órbitas vazias e escuras, algumas tapadas com tábuas podres que pareciam garras. A varanda da frente tinha cedido, suas tábuas espalhadas pelo chão como dentes quebrados. Uma trepadeira grossa subia por uma das paredes, abraçando a estrutura como se quisesse arrastá-la de volta para a terra. O arrepio que percorreu a espinha de Clara não tinha nada a ver com frio. Era o toque gelado do mais puro e absoluto desespero. Eles se aproximaram lentamente, o som de seus pés em folhas secas parecendo profanar um túmulo. O cheiro os atingiu antes mesmo que chegassem à porta. Um odor forte, nauseante, de mofo, podridão e excrementos de animais. Era o cheiro do abandono total, da morte lenta da matéria. Clara sentiu a náusea subir novamente, forte e azeda. A porta de madeira maciça estava entreaberta, pendendo de uma única dobradiça enferrujada, rangendo suavemente com a brisa. Era um convite para um mundo de decadência. Lucas apertou a mão dela com força, o corpo pequeno enrijecido. Ele não disse nada, mas ela sentiu o tremor em seus dedos. Toda a cor, toda a vida que ela havia pintado em sua mente durante a viagem de ônibus se desfez em um borrão cinzento e podre. Ela gastara seu último centavo, andara por quilômetros, arrastara seu único bem de valor. Para isso, um túmulo no meio do nada. A falsa esperança era mais cruel que a ausência total dela. Com um esforço sobre-humano, Clara empurrou o que restava da porta. O rangido foi um gemido longo e agoniado. O interior era ainda pior. A escuridão era quase total, quebrada apenas por feixes de luz que entravam pelas frestas do telhado, iluminando nuvens de poeira dançante. O chão estava coberto por uma camada de folhas secas, detritos e o que pareciam ser fezes de rato. Em um canto, uma poça de água escura refletia o buraco no teto, e o som constante de uma goteira era a única pulsação de vida naquele lugar morto. Drip, drip, drip. Um som que perfurava o cérebro. Não havia eletricidade. Os fios pendiam das paredes como vinhas secas. Não havia água encanada, apenas a goteira. A lareira de pedra, que em seus sonhos seria o coração quente da casa, era uma boca escura e fria, cheia de cinzas velhas e teias de aranha. O isolamento era absoluto, opressor. O silêncio da mata lá fora parecia pressionar as paredes frágeis, ameaçando esmagá-los. O alívio que a sustentara por dias se desfez em pó. A força que a fizera carregar a pesada máquina de costura por quilômetros evaporou de seus membros. A máquina escorregou de seus dedos dormentes e caiu no chão podre com um baque surdo e pesado. O som ecoou na cabana silenciosa, o som final de sua esperança se quebrando. As pernas de Clara cederam e ela desabou de joelhos, o impacto doloroso mal registrado por sua mente entorpecida. Um soluço seco e rasgado escapou de sua garganta, um som animal de dor pura. Ela não tinha mais para onde ir, não tinha dinheiro para voltar, não tinha comida. Estava presa naquele mausoléu com seu filho de 8 anos, a quilômetros de qualquer alma viva. O abrigo municipal, com seu cheiro de desinfetante e seu colchão fino, de repente pareceu um palácio. Pelo menos lá havia outras pessoas, luz elétrica, uma torneira. Aqui havia apenas a escuridão, o cheiro de podridão e o som enlouquecedor da água pingando. Clara sentiu o toque pequeno e quente da mão de Lucas em seu ombro.
Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas e olhou para ele. O menino não chorava. Seus olhos grandes e sérios percorriam a ruína com uma expressão sombria, mas ele estava ali, firme, tocando-a, tentando ancorá-la. E isso, de alguma forma, era a coisa mais dolorosa de todas. A coragem dele era um espelho para o seu fracasso monumental. Ela o levara do desespero em uma cidade para o desespero no meio de uma floresta. Sentiu o estômago doer, não de fome, mas de um vazio tão profundo que parecia que iria sugá-la para dentro. O ar frio e úmido da cabana preencheu seus pulmões, trazendo consigo o fedor do bolor. Um arrepio violento sacudiu seu corpo. Ela estava no fundo do poço, um poço mais escuro e mais fundo do que jamais imaginara ser possível. E desta vez, ela não via nenhuma luz, nenhuma corda, nenhuma saída, apenas a ruína ao seu redor e o silêncio da mata. A tarde caía, e a pouca luz que entrava na cabana começou a desvanecer, tornando as sombras mais longas e ameaçadoras. O som da goteira parecia ficar mais alto, mais insistente. Drip, drip, drip. Uma contagem regressiva para a escuridão total. Clara permaneceu de joelhos no chão imundo, sentindo o frio úmido infiltrar-se em suas roupas. O peso da realidade a esmagava. Ela não era uma herdeira, era a zeladora de um túmulo. A propriedade não era uma dádiva, era uma armadilha. A solidão que sentira no abrigo não era nada comparada a este isolamento absoluto, a esta sensação de ser a última pessoa na face da terra. O cheiro de podridão era o perfume de seu futuro. O som da goteira era sua trilha sonora. Ela abraçou Lucas junto a si, o corpo pequeno dele tremendo levemente. Lá fora, os sons da floresta mudavam com a chegada da noite. Ruídos estranhos e desconhecidos que faziam o cabelo de sua nuca se eriçar. A esperança estava morta. Agora, só restava o medo. Lucas se aninhou contra ela, buscando calor e segurança que ela não sentia ter para dar. Ela olhou para a máquina de costura caída no chão, um pedaço de metal inútil em meio à sujeira. Seu ganha-pão, sua habilidade, sua identidade, tudo parecia uma piada cruel naquele momento. De que adiantava saber costurar se não havia eletricidade para ligar a máquina, nem tecido para trabalhar, nem clientes para comprar? Era um talento morto em um lugar morto. O último resquício de sua vida anterior jazia ali, coberto de poeira e desesperança. Clara fechou os olhos, mas a imagem da ruína estava gravada em suas pálpebras. O cheiro do mofo era tão forte que ela podia senti-lo na língua. Seu estômago revirou, mas estava vazio demais para vomitar. O fundo do poço era frio, era úmido e cheirava a decomposição. Ela sentiu o coração apertar em uma dor física aguda. Ela havia falhado. Tinha arrastado seu filho para o fim do mundo, para morrerem de fome e frio em uma cabana abandonada. A noite estava chegando, e com ela, um terror que ela nunca conhecera. A noite desceu sobre a floresta como um sudário úmido e frio. O ar dentro da cabana tornou-se gelado. Um frio que se infiltrava nos ossos, muito pior do que o frio do abrigo. Clara sentia os dentes de Lucas batendo suavemente contra os seus, um som rítmico e desesperador no silêncio quase total. O som da goteira, drip, 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 era uma tortura auditiva, cada gota uma pequena martelada em sua sanidade já frágil. Ela precisava fazer algo, qualquer coisa. A inércia do desespero estava se transformando em um pânico gelado, a certeza de que, se ficassem ali, imóveis, a noite os consumiria. O cheiro de mofo parecia mais espesso na escuridão, uma presença física que sufocava. Seus músculos doíam, não apenas da caminhada, mas da tensão de segurar o colapso emocional. Ela olhou para a boca escura da lareira. Uma fogueira. Era uma ideia absurda, sem lenha seca, sem fósforos, mas era um objetivo, um foco para desviar sua mente do abismo. Era a única fonte de calor em potencial naquele túmulo de madeira. O frio era um inimigo ativo, roubando o calor de seus corpos, tornando os dedos rígidos e os pensamentos lentos. Clara se levantou, os joelhos protestando com um estalo audível. Ela precisava aquecer Lucas. A imagem do rosto pálido e dos lábios azulados de seu filho
a impulsionou para a frente, atravessando a escuridão em direção à lareira de pedra. Suas mãos percorreram a parede áspera e fria da chaminé, sentindo a fuligem e a umidade. O cheiro de cinzas velhas e chuva invadiu suas narinas. Ela se agachou, tentando enxergar dentro da escuridão do fogão. Talvez houvesse algum galho esquecido, algo que pudesse queimar, mas havia apenas detritos úmidos e teias de aranha que se agarravam à sua pele como dedos frios. Um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de derrota era avassaladora, mas a necessidade de proteger seu filho era mais forte. Ela continuaria procurando. Tinha que haver algo. Qualquer coisa para lutar contra a noite que se aproximava, com garras de gelo e silêncio. Enquanto Clara vasculhava inutilmente o interior da lareira, a voz pequena de Lucas cortou o silêncio. Mãe, olha... Ele estava agachado ao lado dela, o dedo apontando para a base de pedra da estrutura maciça. Seus olhos, mais acostumados à penumbra, haviam notado algo que a escuridão e o desespero dela haviam obscurecido. Clara seguiu o dedo dele. A base da lareira era feita de grandes pedras de rio, arredondadas e encaixadas com argamassa antiga. Mas uma delas, uma pedra escura e achatada, parecia errada. Sua forma era ligeiramente mais regular que as outras, e a linha de argamassa ao seu redor era mais fina, quase uma rachadura. Era uma anomalia sutil, uma nota desafinada na sinfonia de decadência daquele lugar. No início, Clara não deu importância. Seus pensamentos estavam fixos na tarefa impossível de fazer fogo. Mas Lucas insistiu, sua voz um sussurro urgente. Ela tá solta, mãe. Ele empurrou a pedra com a mão pequena e Clara ouviu um som baixo, um rangido de pedra contra pedra. Aquele som, num leve arrastar, foi o suficiente para perfurar o nevoeiro do desespero de Clara. Ela se aproximou, o coração começando a bater um pouco mais rápido, uma sensação que ela não reconhecia. Não era esperança, era curiosidade, um mistério. Ela colocou a mão sobre a pedra. Estava gelada, úmida, mas quando ela a empurrou, sentiu o movimento inconfundível. Não estava cimentada como as outras, estava apenas encaixada. O que antes era uma parede sólida de desgraça, agora tinha uma falha, uma possibilidade. Ela e Lucas se olharam na penumbra. O som da goteira parecia ter diminuído de intensidade, substituído pelo som de suas próprias respirações presas na garganta. Juntos, eles colocaram as mãos na pedra fria e empurraram com mais força. A pedra gemeu em protesto, o som áspero ecoando na cabana silenciosa. Era um som de segredos, de algo que não queria ser movido. A adrenalina começou a queimar o frio em suas veias, substituindo a apatia por uma urgência febril e repentina. A pedra era pesada, e a argamassa quebrada em suas bordas arranhava seus dedos. Clara sentiu a pele de suas palmas se raspar na superfície áspera, uma dor aguda que ela mal notou. O cheiro de terra úmida e de um mofo ainda mais antigo, um mofo de lugar fechado, subiu do vão que se abria. Com um último esforço conjunto, a pedra cedeu. Ela não caiu, mas deslizou para dentro, pivotando em seu eixo inferior e revelando uma cavidade escura e quadrada na base da lareira. O buraco parecia engolir a pouca luz ambiente, um quadrado de escuridão absoluta. Um silêncio pesado se instalou entre eles, o som da pedra se assentando sendo a única coisa a quebrar o feitiço. Um arrepio, desta vez não de frio, mas de uma mistura de medo e fascínio, percorreu a espinha de Clara. Seu estômago doía, mas agora não era de fome, era de antecipação. O que poderia estar escondido ali, deliberadamente atrás de uma pedra pesada? A pergunta pairava no ar denso, um loop aberto que exigia uma resposta imediata. Clara hesitou por um instante. A escuridão do buraco era total, e sua imaginação começou a preenchê-la com os piores cenários. Um ninho de cobras, aranhas, um poço esquecido. O cheiro de poeira e confinamento que emanava da abertura era sufocante, mas o olhar fixo de Lucas, cheio de uma expectativa silenciosa, a impulsionou. Ela não podia recuar agora. Respirando fundo, o ar gelado queimando seus pulmões, ela se ajoelhou e estendeu a mão para dentro do vazio. O ar lá dentro era ainda mais frio,
imóvel, como o ar de uma tumba. Seus dedos roçaram contra teias de aranha grossas e elásticas, e ela reprimiu um grito. Continuou avançando, a ponta dos dedos explorando o desconhecido. O chão do compartimento era de terra batida, fria e levemente úmida. Ela tateou de um lado para o outro, o coração martelando contra suas costelas, o som alto em seus próprios ouvidos, até que seus dedos tocaram algo. Era duro, era frio, e era inconfundivelmente metálico. A sensação do metal frio contra a ponta de seus dedos enviou uma onda de choque elétrico por todo o seu braço. Não era uma rocha, não era um animal, era um objeto. Com os dedos trêmulos, ela tentou sentir sua forma. Era retangular, com bordas duras, uma caixa. Ela a agarrou, as unhas arranhando uma superfície coberta de uma crosta áspera de ferrugem. O som foi agudo no silêncio. A caixa era mais pesada do que ela esperava, um peso denso e promissor. Com dificuldade, usando as duas mãos, ela a arrastou para fora da cavidade escura. O metal raspando contra a pedra com um som agourento, ela a colocou no chão de madeira podre entre ela e Lucas. Na penumbra, mal podiam ver seus contornos, mas podiam sentir sua presença. Era uma pequena caixa de metal, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, completamente coberta por uma camada espessa de ferrugem laranja e marrom. O cheiro de ferro oxidado misturou-se ao do mofo, criando um perfume estranho de tempo e segredo. A caixa não tinha fechadura visível, apenas um fecho simples na frente, igualmente corroído pela ferrugem. Estava emperrado. Clara tentou abri-lo com os dedos, mas o metal não cedeu. A frustração a invadiu. Estar tão perto e não conseguir acessar o que quer que estivesse dentro era uma nova forma de tortura. Lucas, com a engenhosidade de uma criança, pegou um pedaço de madeira pontiagudo do chão e o entregou a ela. Tenta com isso, mãe. Com a improvisada alavanca, Clara forçou o fecho. A madeira estalou, mas o metal gemeu. Ela tentou de novo, com mais força, colocando o peso de seu corpo no movimento. O som de metal se torcendo e raspando era agudo. Por um momento, ela teve medo de que a caixa se desintegrasse em suas mãos. Então, com um estalo alto e seco que fez os dois pularem de susto, o fecho se partiu. O som ecoou pela cabana como um tiro, seguido por um silêncio profundo e expectante. A caixa estava destrancada. Com o coração na garganta, Clara ergueu a tampa pesada e enferrujada. Ela rangeu em suas dobradiças, um som longo e fantasmagórico, como um portão de cemitério se abrindo. O cheiro que saiu de dentro era diferente do resto da cabana. Não era o cheiro de podridão, mas um odor seco e pungente de papel velho, couro e algo mais, algo mineral, como terra de porão. A primeira coisa que seus olhos viram, ajustando-se à escuridão, foi uma camada de documentos amarelados cobrindo todo o conteúdo. Pareciam frágeis, as bordas quebradiças. Por baixo deles, vislumbrou a capa escura de um livro e algo mais, envolto em tecido. A respiração de Clara ficou presa em seu peito. Ela estendeu a mão, não para o livro ou para o embrulho, mas para os papéis soltos no topo. Sua mão tremia tanto que ela mal conseguia segurá-los. O papel era áspero e quebradiço ao toque, e o som que fazia ao ser movido era o som do próprio tempo se desfazendo, um sussurro de décadas passadas. Delicadamente, como se manuseasse as asas de uma borboleta, ela removeu os papéis e os colocou de lado. Abaixo deles repousava um diário. A capa era de couro escuro, manchada e endurecida pelo tempo, mas ainda intacta. Ao lado dele, um pequeno saquinho de veludo, de um tom de azul tão escuro que parecia preto na penumbra. O tecido estava desbotado e coberto de poeira, mas ainda era perceptivelmente macio ao toque. Estava fechado por um cordão puído. Clara pegou o saquinho primeiro. Era surpreendentemente pesado para seu tamanho. Ela sentiu seu conteúdo através do tecido. Eram objetos duros, pequenos e irregulares, que se chocavam uns contra os outros, com um som abafado e denso. Ela olhou para Lucas, cujos olhos estavam arregalados e fixos no saquinho em sua mão. O mundo exterior, o frio, a fome, a ruína da cabana,
Tudo isso pareceu recuar para um segundo plano. Naquele momento, só existia aquela caixa, aquele saquinho e o segredo pesado que ele continha. Com os dedos desajeitados e trêmulos, Clara desfez o nó do cordão. O tecido se abriu em sua palma. Por um segundo, ela não entendeu o que via. Não eram joias lapidadas e brilhantes como nos filmes. Eram pedras, pedras opacas, de um branco leitoso, com superfícies irregulares e um brilho gorduroso, quase como pedaços de quartzo. Havia talvez uma dúzia delas, de vários tamanhos, a maior delas do tamanho da unha de seu polegar. Elas eram pesadas, frias e duras. Clara sentiu a náusea da confusão subir à sua garganta. Teria todo aquele mistério sido por um punhado de pedras comuns? Mas então, um dos feixes de luz que entravam pelo telhado quebrado atingiu uma das pedras em um ângulo específico, e por uma fração de segundo, a pedra capturou a luz e a refratou em um flash ofuscante de fogo azul e branco. Um brilho que não pertencia a uma pedra comum. O ar saiu de seus pulmões em um assobio. Diamantes, brutos, não lapidados, mas inconfundivelmente diamantes. O peso daquelas pedras em sua mão era irreal. Uma fortuna inimaginável. Ali, na palma de sua mão suja e arranhada, no meio de uma cabana em ruínas. A ironia era tão esmagadora que ela quase riu. Um som histérico e estrangulado que morreu em sua garganta. Ela, que contava moedas para comprar pão, agora segurava uma riqueza que poderia mudar sua vida e a de seu filho para sempre. O contraste era violento, vertiginoso. Ela fechou a mão sobre as pedras, o toque delas duro e real contra sua pele. O som da goteira voltou à sua consciência. Drip, 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 um lembrete sóbrio da realidade precária em que se encontravam. Aquele tesouro não significava nada se não conseguissem sair dali, se não sobrevivessem àquela noite. Na verdade, agora ele significava perigo. Um segredo daquele tamanho não existia sem um custo. Clara sentiu um novo tipo de medo, mais frio e mais profundo do que o medo da pobreza. O medo de ter algo a perder, e o que ela segurava podia custar sua vida. Rapidamente, ela recolocou as pedras no saquinho de veludo e o enfiou no bolso de seu casaco. O peso contra sua coxa, um lembrete constante e pesado. Seu coração ainda batia descontroladamente. Agora, sua atenção se voltou para os outros itens na caixa. Os documentos amarelados e o diário de capa de couro. O mistério não estava apenas nas pedras. Estava na história por trás delas. Ela pegou o diário. O couro estava frio e rígido, e as páginas estavam amareladas e manchadas pela umidade. A tinta da primeira página estava desbotada, mas a caligrafia era clara, já embora um pouco tremida. Meu nome é Arthur Benítez, leu em um sussurro, e esta terra é minha maldição e minha bênção. A frase a atingiu com a força de um soco. Aquelas não eram apenas palavras em uma página, eram um eco do passado. A voz de seu tio-avô falando com ela através do tempo, explicando o segredo que ela agora carregava no bolso. O cheiro do papel antigo era o hálito daquele homem morto. Ela folheou o diário rapidamente, os olhos percorrendo as anotações. Eram uma mistura de observações do dia a dia e anotações técnicas, com desenhos de formações rochosas e mapas da propriedade. As palavras saltavam da página. Veio kimberlítico, qualidade excepcional, amostras confirmam. Era a linguagem de um geólogo, de um caçador de tesouros. Arthur descobrira a fonte dos diamantes. Não eram apenas pedras perdidas. Havia uma mina, um veio, ali mesmo, debaixo de seus pés. Uma riqueza que não se resumia ao conteúdo daquele saquinho, mas se estendia por toda a terra que agora, legalmente, pertencia a ela. A cabana em ruínas, a mata isolada, tudo adquiriu um novo significado. Não era uma terra inútil, era um cofre. E ela, sem saber, tinha tropeçado na chave. A descoberta era tão monumental que sua mente se recusava a processá-la completamente. Era como tentar olhar diretamente para o sol. Sentia-se tonta, o ar rarefeito de repente. Depois do diário, ela pegou o maço de documentos. Estavam amarrados com um barbante que se desfez em pó ao toque dela.
Eram, como ela suspeitara, documentos oficiais. Havia uma escritura antiga, com selos e assinaturas elaboradas, provando a posse da terra por sua família há gerações. E havia outros papéis mais recentes, laudos geológicos, análises de amostras minerais feitas por algum laboratório, confirmando em linguagem técnica e fria o que o diário descrevia com paixão e medo: as provas. Arthur não estava apenas sonhando, ele tinha documentado sua descoberta meticulosamente. Ele estava se preparando para registrar a mina, para tornar sua fortuna legítima. Mas por que esconder tudo de forma tão desesperada? Por que a caixa de metal, a pedra solta, o segredo? A resposta estava nas últimas páginas do diário. E Clara sentiu um calafrio de mau presságio ao virar as folhas frágeis, o som do papel um sussurro de advertência, no silêncio da noite que se aprofundava. A caligrafia nas últimas entradas do diário mudava drasticamente. As linhas antes firmes e curiosas tornavam-se apressadas, quase ilegíveis, como se escritas por uma mão que tremia de medo ou raiva. As palavras eram curtas, impactantes. Ele sabe. O coronel me visitou hoje. Sua oferta foi um insulto, uma ameaça velada. Ele quer minha terra. Ele não sabe o porquê, mas fareja a riqueza como um cão de caça. O nome, coronel, aparecia repetidamente, uma mancha escura na narrativa. Clara sentiu a náusea retornar, um nó de gelo se formando em seu estômago. A história que emergia daquelas páginas não era mais sobre geologia e descoberta, era sobre cobiça e perigo. Seu tio-avô não era apenas um geólogo sortudo. Ele era um homem marcado para morrer. O drama que ela lia não era uma ficção distante. Era a história da terra onde estava pisando. E o perigo descrito naquelas páginas ainda podia estar vivo, à espreita na floresta escura lá fora. A última entrada era datada de apenas alguns dias após a menção ao coronel. Eram apenas algumas frases, rabiscadas com tanta força que a pena quase rasgara o papel. Escondi as provas. A caixa está segura. Se algo me acontecer, a verdade está com as pedras. Ele não terá a terra. Acidentes acontecem nesta mata. Depois disso, as páginas estavam em branco. Um silêncio de papel que gritava mais alto que qualquer palavra. Acidentes acontecem. A frase ecoou na mente de Clara, gelada e premonitória. Seu tio-avô não morrera de causas naturais. Ele não fora vítima de um acidente de caça, como o advogado dissera vagamente na carta. Ele fora assassinado. E o assassino era esse homem, o coronel, que cobiçava a terra sem saber exatamente o tamanho do tesouro que ela escondia. O silêncio da cabana pareceu ficar mais pesado, mais opressor. Não era o silêncio do abandono, era o silêncio de um crime. Um crime cujo segredo ela agora segurava em suas mãos. Clara fechou o diário com um baque surdo. O som a sobressaltou. Ela olhou para Lucas, que a observava em silêncio, os olhos enormes refletindo a pouca luz, tentando entender a torrente de emoções que passava pelo rosto da mãe. Choque, medo, uma determinação sombria. O drama da miséria que os trouxera até ali havia sido eclipsado por um mistério mortal. Ela não era mais apenas uma mãe desempregada lutando pela sobrevivência. Era a herdeira de um segredo perigoso, a guardiã de uma prova de assassinato. A cabana em ruínas não era mais um símbolo de sua derrota, mas o epicentro de uma trama violenta. Cada rangido da madeira velha, cada assobio do vento nas frestas, agora soava como uma ameaça. O isolamento, que antes fora fonte de desespero, agora se transformava em um terror palpável. Quem era aquele coronel? Ele ainda estava por perto? Ele sabia que Arthur tinha uma herdeira? A cabeça de Clara girava com as novas perguntas, cada uma mais assustadora que a anterior. Ela rapidamente guardou o diário e os documentos de volta na caixa de metal enferrujada. O simples toque do metal frio agora parecia queimar seus dedos. Era uma caixa de Pandora. Continha uma fortuna que poderia salvá-los, mas também continha uma verdade que poderia matá-los. O peso do saquinho de diamantes em seu bolso era agora um fardo terrível. Ela olhou ao redor da cabana escura, não mais com os olhos da desesperança, mas com os olhos de alguém que vê a cena de um crime. A lareira,
a pedra solta, tudo fazia parte de uma história sombria. A umidade, o cheiro de mofo, a decadência, tudo aquilo era testemunha silenciosa do tempo que passara desde que seu tio-avô fora silenciado. Ela sentiu uma conexão estranha com aquele homem que mal conhecera, uma herança de sangue e de segredo. E com essa herança vinha uma responsabilidade, fazer justiça. Mas como? Ela estava sozinha, com um filho pequeno, sem dinheiro, no meio do território do assassino de seu parente. O som agudo de um galho se quebrando lá fora. Na escuridão da mata, fez Clara congelar. Seu coração saltou para a garganta, batendo um ritmo selvagem e descontrolado. Cada fibra de seu ser gritava perigo. Era um animal? Ou era algo mais? Alguém? O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Ela agarrou o braço de Lucas, puxando-o para mais perto, o instinto protetor sobrepujando seu próprio medo. O som da goteira, drip, 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 era agora o único som no universo, e parecia contar os segundos de uma vida que ela sentia que podia acabar a qualquer momento. A descoberta do tesouro e do diário não a tinha fortalecido, tinha-a tornado vulnerável, um alvo. Antes, ela não era ninguém, uma indigente sem nada a perder. Agora, ela era a mulher que sabia demais. A mulher que possuía algo pelo qual um homem já havia matado antes. O frio que sentia agora não vinha do ar. Vinha de dentro, um gelo que se espalhava a partir do nó em seu estômago. Ela precisava esconder a caixa. Não podia deixá-la à vista. Mas onde? A cabana inteira era uma ruína exposta. Com o coração martelando, ela colocou a caixa de metal de volta na cavidade escura sob a lareira. Suas mãos tremiam tanto que ela quase a derrubou. O som do metal batendo na pedra foi alto demais, e ela prendeu a respiração, ouvindo. Apenas o vento e a goteira responderam. Com cuidado, ela deslizou a pedra pesada de volta ao seu lugar. O encaixe não era perfeito. Uma pequena fresta permanecia visível para quem soubesse onde olhar, mas na escuridão era o melhor que podia fazer. Ela passou fuligem e poeira sobre a fresta, tentando disfarçá-la. O saquinho com os diamantes ainda estava em seu bolso, um peso perigoso contra sua perna. Separar as provas da riqueza parecia a única coisa inteligente a fazer. Se a encontrassem, talvez levassem um e não o outro. O pensamento era frio e calculista, nascido do puro instinto de sobrevivência. Clara se afastou da lareira, puxando Lucas com ela para o canto mais escuro e protegido da cabana, longe das janelas quebradas. Ela o abraçou com força, o corpo pequeno dele servindo como uma âncora na tempestade de medo que a assolava. Ela enterrou o rosto em seu cabelo, inalando o cheiro familiar de seu filho, a única coisa pura e boa naquele mundo que se tornara subitamente complexo e mortal. O mistério havia se desvendado apenas para revelar uma trama ainda maior. O que ela faria agora? Para quem poderia pedir ajuda? A carta do advogado mencionara que a polícia local concluíra o caso como um acidente. Isso significava que não eram confiáveis. Provavelmente estavam no bolso do tal coronel. Ela estava completamente sozinha. A única vantagem que tinha era o elemento surpresa. O assassino não sabia que ela sabia. E essa, ela percebeu com uma clareza cortante, era a única arma que possuía. O segredo era sua única defesa. O drama de sua pobreza parecia quase nostálgico agora. Um problema simples comparado à teia mortal em que se encontrava. Antes, o inimigo era a fome, o frio, o despejo, forças impessoais da desgraça. Agora, o inimigo tinha um nome, Coronel, e um rosto que ela ainda não conhecia, mas cuja crueldade ela sentia emanar das páginas do diário. A mudança de gênero em sua vida fora brutal e instantânea. Ela não era mais a protagonista de um drama de superação. Era a protagonista de um suspense de vida ou morte. A cabana em ruínas, antes a materialização de sua falsa esperança. Agora, era o palco de um thriller, e o roteiro estava sendo escrito em tempo real, com sua vida e a de seu filho como o prêmio em jogo. A noite ainda era longa, e pela primeira vez, Clara teve medo do amanhecer. A luz do dia não traria segurança, traria apenas a possibilidade de ser vista,
de ser descoberta pelo predador que rondava aquela floresta. O peso no bolso de seu casaco era um lembrete físico e constante de sua nova realidade. Cada movimento fazia as pedras brutas se chocarem levemente, um som quase inaudível, mas que para Clara soava como um alarme. Ela pensou nos R$ 150 que gastara, uma fortuna, alguns dias atrás. Agora, uma quantia patética, insignificante. O valor do dinheiro, da riqueza, havia se transformado em sua mente. Não era mais sobre comida e abrigo. Era sobre poder, silêncio e morte. O tio-avô dela tinha aquele poder nas mãos e isso o matara. Agora, o poder estava com ela. Ela sentiu o coração apertar, uma dor aguda de pânico. Ela não queria aquele poder. Ela só queria um lugar seguro para criar seu filho, um prato de comida quente, o som de sua máquina de costura trabalhando. Mas o destino lhe entregara um tesouro envenenado, uma herança de sangue. A costureira de Belo Horizonte estava morta. Em seu lugar, no coração daquela floresta escura, nascia algo novo, uma guardiã. Clara olhou pela fresta de uma tábua na parede. A lua havia surgido por entre as nuvens, lançando uma luz pálida e fantasmagórica sobre a clareira. As árvores se transformaram em sentinelas escuras e silenciosas, suas sombras se esticando como dedos longos e ossudos em direção à cabana. A beleza da cena era aterrorizante. Aquela terra, que agora ela sabia ser incrivelmente rica, era também uma prisão. Ela e Lucas estavam presos ali, no meio do nada, com um segredo que valia uma fortuna e um alvo pintado em suas costas. O som do vento uivando pelo telhado quebrado soava como um lamento, o eco da morte de Arthur Bennett. O cheiro de mofo e podridão parecia agora o cheiro de um crime não resolvido. A goteira continuava sua contagem implacável. Drip, drip, drip. Clara fechou os olhos. Mas as palavras do diário estavam gravadas em sua mente. A trama estava armada, o palco montado, e ela, a peça principal, só podia esperar pela chegada do antagonista. A primeira luz do dia, cinzenta e fraca, se infiltrou pelas frestas da cabana, não trazendo consigo nenhum calor, apenas a triste revelação da imundície e da decadência. Clara não dormira. O frio e o medo a mantiveram desperta, o corpo rígido, a mente em um turbilhão. Com a chegada da claridade, ela reabrira o diário de Arthur, o cheiro de papel velho e poeira preenchendo o ar gelado. Suas mãos tremiam ao tocar as páginas frágeis. A caligrafia de seu tio-avô, uma ponte fantasmagórica para o passado. Ela lia os trechos sobre a descoberta, a excitação quase infantil de um homem que encontrara o tesouro de uma vida. O veio se estende sob o riacho. Qualidade VVS1, posso jurar. É a riqueza de uma nação escondida sob minhas próprias botas. A voz do diário era vibrante, cheia de uma esperança que contrastava brutalmente com o silêncio mortal que se seguiu. Clara sentiu o coração apertar. Era a história de um sonho prestes a se realizar, mas ela já conhecia o final trágico e sangrento do conto. Ela avançou para as anotações finais, onde a alegria dava lugar a uma ansiedade palpável. A tinta parecia mais escura, a pressão da caneta mais forte. Coronel Valdemar esteve aqui. Olhos de gavião. Mãos calejadas de quem dá ordens, não de quem trabalha. Ofereceu uma miséria pela terra. Disse que era um favor, que este lugar é inútil. A descrição era tão vívida que Clara quase podia ver a cena. Seu tio-avô, um homem de ciência e sonhos, confrontado pela ganância bruta. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o mesmo arrepio que Arthur deve ter sentido. O diário não era apenas um registro, era um testemunho, uma confissão póstuma. O cheiro de mofo da cabana de repente pareceu se misturar com um odor metálico de medo antigo. O som da goteira, que a torturara durante a noite, agora soava como um relógio, marcando o tempo que se esgotava para Arthur, e talvez para ela também. A náusea subiu à sua garganta, um nó de pavor e empatia pelo parente que nunca conheceu. A trama se tornava mais explícita a cada página virada. O papel parecia mais frio ao toque, carregado com a energia sombria das últimas palavras. Ele voltou.
Disse que eu deveria pensar na minha segurança, que a mata é traiçoeira, cheia de onças e caçadores descuidados. Não foi um conselho, foi um aviso. A frase era curta, direta, um soco no estômago. Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela podia ouvir a voz do coronel, falsamente solícita, mas com um subtexto de violência que gelava o sangue. A imagem do homem se formava em sua mente, um predador paciente, circulando sua presa, esperando o momento certo para o bote. Ela olhou para Lucas, que dormia um sono agitado, resmungando baixinho. O amor por ele era uma dor física em seu peito, uma vulnerabilidade que o coronel, se soubesse, exploraria sem piedade. Ela fechou os olhos com força, tentando afastar a imagem de seu filho em perigo, mas ela se recusava a ir embora, gravada a fogo em sua consciência aterrorizada. A última entrada era um testamento. Se você está lendo isso, é porque o pior aconteceu. Escondi as provas e as amostras na cavidade da lareira. A pedra solta é a chave. Que Deus me perdoe por não ter fugido. Mas esta terra é minha. A ganância dele não pode vencer. Se eu morrer, não será por acaso. Lembre-se, acidentes acontecem. A frase final era um grito silencioso através do tempo, uma acusação direta. O diário terminava ali. Clara o fechou lentamente. O som das capas de couro se encontrando ecoando como uma sentença. O assassinato, a simulação de acidente, a ganância por uma terra cujo verdadeiro valor o assassino apenas suspeitava. Tudo estava ali, em tinta desbotada sobre papel amarelado. Ela não era mais apenas uma herdeira, era a detetive, a testemunha e a juíza de um crime enterrado pelo tempo e pelo medo. Seu estômago doía, não de fome, mas da acidez da verdade. Ela estava sentada na cena do crime, segurando a confissão da vítima. A solidão da cabana assumiu um novo caráter. Não era mais sobre abandono, mas sobre um perigo latente, uma ameaça que podia estar adormecida há anos, mas que sua simples presença poderia despertar. O que fazer? Correr para a polícia local? O diário insinuava que a lei naquela região tinha um dono, e o nome dele era Coronel. Pedir ajuda era o mesmo que assinar sua própria sentença de morte e a de seu filho. Ela estava encurralada, possuidora de uma fortuna em diamantes que não podia vender e de uma verdade que não podia contar. O peso do saquinho de veludo em seu bolso era um fardo, cada pedra um fantasma, uma responsabilidade. E então, ela ouviu, primeiro, um zumbido baixo e distante, quase imperceptível, sob o canto dos pássaros que começavam a despertar. Um som que não pertencia à floresta. Um som de motor. Seu sangue gelou. O coração, que já batia acelerado, disparou em um galope selvagem e descontrolado. Ela ficou paralisada, cada músculo tenso, ouvindo. O som cresceu, transformando-se de um zumbido em um ronco grave e agressivo. Um motor diesel, potente, rasgando o silêncio da manhã. O barulho de galhos se quebrando e da vegetação sendo esmagada se aproximava. Não era um carro passando em uma estrada distante. Estava vindo para a clareira. Estava vindo para a cabana. Um pânico cego tomou conta de Clara. Seus olhos dispararam pela ruína, procurando um lugar para se esconder, mas não havia nenhum. A cabana era uma armadilha de madeira podre. Com um movimento febril, ela correu para a lareira, o diário em mãos. Ela não podia deixar que o encontrassem com aquilo. O som do motor estava quase em cima dela, ensurdecedor. Ela jogou o diário de volta na caixa de metal. O som oco, um alarme em seus ouvidos. Tentou recolocar a pedra, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia encaixá-la. A pedra emperrou, deixando uma fresta visível. Tarde demais. O motor foi desligado abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Um baque alto e metálico de uma porta de caminhonete batendo quebrou o silêncio. O som pareceu explodir dentro da cabeça de Clara. Ela se encolheu no canto mais escuro, puxando Lucas, ainda sonolento, para junto de si, colocando a mão sobre a boca dele para abafar qualquer som. "Fica quietinho, meu amor. Jogo do silêncio." Ela sussurrou, a voz um fio trêmulo e desesperado. O cheiro de diesel e poeira invadiu a cabana. Um odor de intrusão mecânica na podridão orgânica do lugar. Então,
Ela ouviu os passos, pesados, lentos, o som de botas caras esmagando as folhas secas e os galhos no chão da clareira. Cada passo era uma batida em um tambor fúnebre, aproximando-se da porta. O rangido da dobradiça enferrujada da porta da frente, que ela mesma causara no dia anterior, pareceu um gemido de boas-vindas ao monstro. Uma sombra alta e larga bloqueou a entrada, mergulhando o interior da cabana em uma escuridão quase completa, deixando apenas a silhueta de um homem recortada contra a luz da manhã. Ele parou na entrada, os olhos se ajustando à penumbra. Clara prendeu a respiração, o ar queimando em seus pulmões. Ela podia vê-lo agora. Era um homem idoso, talvez com mais de 70 anos, mas que não carregava nenhuma fragilidade da idade. Pelo contrário, sua postura era ereta, os ombros largos sob uma camisa de linho impecavelmente branca. O rosto era um mapa de rugas profundas, curtido pelo sol, mas os olhos pequenos e escuros sob sobrancelhas brancas e espessas eram incrivelmente penetrantes. Eram olhos que não apenas viam, mas avaliavam, calculavam, possuíam. Ele usava calças de montaria e botas de couro que, mesmo cobertas de poeira, eram visivelmente caras. Em uma das mãos, ele segurava um chapéu de fazendeiro. Não havia arma visível, mas sua presença era uma arma em si. Ele exalava um poder antigo, territorial, a autoridade de um homem acostumado a ter tudo o que deseja. O cheiro de tabaco caro e couro emanava dele, preenchendo o espaço. "Bom dia", ele disse. A voz era surpreendentemente calma, quase um sussurro rouco, o que a tornava ainda mais sinistra. O som parecia se arrastar pelo ar, pesado e perigoso. "Sou Valdemar, seu vizinho, pode-se dizer. Fiquei sabendo que a sobrinha do falecido Arthur tinha chegado. Vim dar as boas-vindas." As palavras eram cordiais, mas o tom era gelado. Ele era o coronel. Clara sentiu um calafrio violento percorrer seu corpo, um reconhecimento visceral que vinha das páginas do diário. Era ele. O assassino de seu tio-avô estava ali, a poucos metros, olhando para ela e seu filho, com olhos que pareciam capazes de ler sua alma. Ela apertou Lucas com mais força. O corpo pequeno e quente, a única coisa real naquele pesadelo. Ela precisava responder, mas sua garganta estava seca, fechada pelo pavor. O som de sua própria respiração era um rugido em seus ouvidos, e ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo, podia ouvir o martelar de seu coração aterrorizado. Ele deu um passo para dentro. O som de suas botas no chão podre da cabana, um ato de violação. Seus olhos percorreram a ruína com um desprezo mal disfarçado. "Lamento que tenha encontrado o lugar neste estado. Arthur nunca foi muito de cuidar das coisas. Uma pena." Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Clara. "Olha, vou ser direto. Sou um homem prático. Esta terra não vale nada. É isolada, improdutiva, e a casa, como pode ver, é um perigo. Mas tenho algum apego sentimental à região. Faço uma oferta, por caridade. Te dou 5.000 reais por tudo. Você pega esse dinheiro, leva seu menino e volta para a cidade. Começa de novo, longe deste fim de mundo. 5.000 reais. A oferta era um insulto tão grande, tão descarado, que por um momento o medo de Clara foi substituído por uma onda de raiva pura e gelada. 5.000 reais pela terra que escondia uma fortuna em diamantes. Ele a via como uma idiota, uma miserável desesperada que aceitaria qualquer migalha. Clara lutou para manter o rosto neutro, para não deixar a raiva ou o medo transparecerem. Ela forçou seus músculos a relaxarem, baixou os olhos como uma pessoa submissa faria. Ela precisava atuar. Sua vida e a de Lucas dependiam da melhor atuação de sua vida. Eu não sei, ó senhor. Ela gaguejou. E o gaguejo nem precisou ser forçado. Acabei de chegar. Preciso pensar. Sua voz era um sussurro, fraca e hesitante. Ela odiava o som de sua própria fraqueza, mas sabia que era sua única defesa. Precisava parecer inofensiva. Uma pobre coitada, sobrecarregada pela situação, exatamente como ele esperava que ela fosse. O coronel Valdemar a observou por um longo momento, o silêncio se esticando como um arame farpado. Seus olhos escuros pareciam perfurar a máscara de desamparo dela. Ele estava testando-a.
medindo sua resistência. Clara sentiu uma gota de suor frio escorrer por sua espinha e rezou para que ele não a visse tremer. O canto dos lábios finos de Valdemar se curvou em algo que poderia ser um sorriso, mas não alcançou seus olhos. Era um esgar frio, predatório. Pensar, claro, mas não pense muito. Seu tom mudou, a falsa cordialidade evaporando, deixando apenas o metal frio da ameaça. Ele se virou lentamente, como se fosse embora, e parou na porta. Esta mata não é lugar para uma mulher sozinha com uma criança. É perigosa. Ele olhou para a floresta densa que cercava a clareira e depois de volta para ela, os olhos fixos nos dela. Onças, cobras, caçadores descuidados. Muita gente já se machucou por aqui. Seria uma pena se algo acontecesse com vocês. Uma verdadeira tragédia. As palavras, quase idênticas às do diário, atingiram Clara com a força de um tapa. A náusea a engolfou, e por um segundo ela achou que ia desmaiar. A ameaça não era mais velada, era explícita, brutal, uma promessa de violência embrulhada em falsa preocupação. Ele a encarou por mais um instante, certificando-se de que sua mensagem havia sido recebida. Então, com um último aceno de cabeça quase imperceptível, ele se virou e saiu. Clara ouviu seus passos pesados se afastando. O som da porta da caminhonete batendo novamente, o motor ganhando vida com um rugido que pareceu fazer a cabana inteira tremer. O som do veículo se afastando, esmagando a vegetação, foi lento, torturante. Quando finalmente desapareceu, um silêncio profundo e absoluto caiu sobre a clareira. Um silêncio que era 1000 vezes mais aterrorizante do que o barulho. O cheiro de diesel ainda pairava no ar, uma marca de sua presença. Clara finalmente soltou o ar que nem percebera estar prendendo, em um soluço trêmulo e desesperado. Ela desabou contra a parede, puxando Lucas para seu peito, tremendo incontrolavelmente. A ameaça ainda ecoava em seus ouvidos. A frase final do diário. A frase final do coronel. Acidentes acontecem. Ela estava sozinha, completamente sozinha. O assassino de seu tio-avô sabia onde ela estava. Ele a subestimara, mas por quanto tempo? Ele a queria fora dali, e deixara claro que usaria qualquer meio para conseguir isso. Ela segurava uma fortuna em uma mão e uma sentença de morte na outra. A cabana em ruínas, antes uma prisão de pobreza, era agora o centro de um tabuleiro de xadrez mortal, e ela era a peça mais vulnerável. Olhou para o rosto assustado de seu filho, que finalmente começara a chorar silenciosamente. O instinto de protegê-lo era uma força primal, uma fúria que começava a queimar sob o gelo do medo. Mas como? Como lutar contra um monstro como aquele, que controlava tudo e todos ao seu redor? A fuga parecia a única opção lógica, mas para onde? E com que dinheiro? Abandonar a terra significaria deixar o assassino vencer, deixar a injustiça prevalecer e lutar. Lutar poderia custar a única coisa que importava no mundo, a vida de seu filho. A pergunta paira no ar, tão pesada quanto a umidade da floresta. O coronel se foi, mas sua ameaça ficou, impregnada nas paredes podres da cabana. Clara tem em suas mãos as provas de um assassinato e a chave para uma fortuna inimaginável. Mas o preço para reivindicar qualquer um dos dois pode ser a vida dela e de seu filho. Ela está encurralada entre a justiça e a sobrevivência, entre uma herança de sangue e a segurança de seu bem mais precioso. E agora, a pergunta é para você. O que você faria no lugar dela? Aceitaria a oferta humilhante, pegaria os 5.000 reais e fugiria para salvar sua pele, deixando para trás a fortuna e a justiça pelo seu parente assassinado? Ou você arriscaria tudo, permanecendo naquela terra amaldiçoada para lutar contra um inimigo poderoso e impiedoso, sabendo que cada novo amanhecer pode ser o seu último? A escolha entre ser uma vítima que sobrevive ou uma heroína que pode morrer está lançada, e o tempo está se esgotando. O silêncio que o coronel Valdemar deixou para trás era mais ensurdecedor do que o ronco de sua caminhonete. Clara permaneceu congelada no canto escuro, o corpo tremendo em espasmos incontroláveis, a poeira dançando nos feixes de luz matinal como testemunha silenciosa de sua paralisia.
O cheiro de diesel e tabaco caro ainda pairava no ar. Uma violação olfativa que se misturava ao odor de mofo e podridão da cabana. Seu coração batia descontroladamente contra suas costelas. Um pássaro preso tentando escapar de uma gaiola. A ameaça, as palavras quase idênticas às do diário de seu tio-avô, ecoava em sua mente. Acidentes acontecem. Não era uma possibilidade, era uma promessa. Ela olhou para o rosto de Lucas, manchado de lágrimas silenciosas, e sentiu uma onda de fúria gelada começar a queimar por baixo do pânico. Aquele homem ameaçara seu filho. Aquele monstro a vira como uma ovelha indefesa, pronta para o abate. A náusea subiu por sua garganta, mas desta vez não era de fome ou medo. Era de ódio, um ódio puro e primordial que lhe deu um foco repentino. Ela não podia ficar ali. A cabana não era um refúgio, por mais miserável que fosse. Era uma isca, uma armadilha. Cada minuto que passava ali, exposta, aumentava o perigo. Fugir. A palavra gritava em sua mente. Mas para onde? Voltar para a cidade sem um centavo era impossível. Ficar na mata era suicídio. Ela precisava de ajuda, mas estava no coração do território inimigo. Sua mente, febril, buscou desesperadamente por uma saída, uma fresta na muralha de perigo que se erguia ao seu redor. E então, uma memória frágil surgiu em meio ao caos. A voz do vendedor de laranjas na rodoviária. A terra do velho geólogo. Fica para lá. Mas o seu Joaquim mora mais perto, na beira da mata. Um vizinho. Um homem que o vendedor mencionara casualmente. Seu Joaquim. O nome soou em sua cabeça como uma nota solitária em meio a uma sinfonia de desespero. Seria ele uma esperança? Ou seria apenas mais um dos homens do coronel, um vigia colocado ali para observar os domínios de seu mestre? O risco era imenso, mas a inação era um risco ainda maior. Ficar parada era esperar pela onça, pelo caçador descuidado, pela tragédia lamentável que Valdemar prometera. O medo de procurar ajuda era superado pelo terror de não fazer nada. Ela tomou uma decisão, o coração ainda martelando, mas agora com um propósito. Ela iria procurar por esse seu Joaquim. Seria seu último e desesperado lance de dados. Com movimentos rápidos e precisos, nascidos da adrenalina, ela agiu. Primeiro, o saquinho de diamantes. Ela não podia arriscar levá-lo. Com os dedos trêmulos, ela cavou um pequeno buraco no chão de terra úmida, sob uma das tábuas soltas do assoalho, longe da lareira. O toque frio e duro das pedras parecia queimar sua pele. Ela as enterrou, o som da terra caindo sobre o veludo, um segredo sendo selado. Cobriu o buraco, disfarçando-o com folhas e detritos. O tesouro estava seguro por enquanto. Mas as provas, a caixa de metal com o diário e os documentos, essas ela levaria consigo. Eram sua única arma, sua única história. A caixa de metal era pesada, um fardo físico que refletia o peso em sua alma. Clara a envolveu em um pedaço de pano rasgado que encontrou em um canto para abafar qualquer ruído e a colocou dentro de uma de suas sacolas de supermercado. O som do plástico amarrotado era alto demais naquele silêncio tenso. Ela pegou a mão de Lucas, que a observava com olhos enormes e assustados. "Vamos fazer um passeio, meu filho. Conhecer um vizinho", ela disse, forçando um sorriso que pareceu uma careta em seu rosto pálido. O menino não respondeu, apenas apertou sua mão com força. Ela saiu da cabana, não pela porta da frente, mas por uma janela quebrada nos fundos, sentindo-se como uma ladra em sua própria propriedade. Cada passo para fora da clareira e para dentro da mata densa era um passo para o desconhecido. O ar da floresta, antes opressivo, agora parecia um véu, escondendo-a dos olhos de Valdemar. Ela não tinha ideia de para onde estava indo, apenas uma vaga direção na beira da mata. A caminhada era um tormento de ansiedade. Cada estalo de um galho sob seus pés, cada farfalhar de folhas com o vento, cada chamado de um pássaro desconhecido fazia seu coração saltar para a garganta. O som de sua própria respiração ofegante era um rugido em seus ouvidos. A mata parecia diferente agora. As árvores não eram mais apenas árvores, eram potenciais esconderijos para inimigos.
As sombras não eram apenas sombras, eram mantos que podiam ocultar o perigo. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição era o perfume do medo. A sacola com a caixa de metal balançava contra sua perna a cada passo, um pêndulo contando o tempo de sua sorte. Lucas tropeçava ao seu lado, o silêncio dele mais assustador do que qualquer choro. Ele entendia o perigo, mesmo sem compreender os detalhes. Ele sentia o terror que emanava dela, uma corrente elétrica passando de sua mão para a dele. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Ela estava completamente perdida. Após o que pareceu uma eternidade, quando seus músculos queimavam e o desespero começava a corroer sua determinação, ela viu. Através de uma clareira menor, quase engolida pela vegetação, uma fina coluna de fumaça subia em direção ao céu. O cheiro de lenha queimando, um odor doméstico e reconfortante, atingiu suas narinas. Era um sinal de vida, um sinal de um lar. Seguindo a fumaça como um náufrago segue a luz de um farol, ela encontrou a origem. Era uma cabana minúscula, muito menor e mais tosca que a de Arthur, mas que irradiava vida. Era feita de madeira escura e sólida, com um pequeno telhado de zinco e uma chaminé de tijolos de onde a fumaça escapava. Na frente, havia um pequeno jardim bem cuidado, com fileiras de couve e tomateiros. Vasos com ervas aromáticas se alinhavam sob a única janela. O som de um machado batendo em madeira vinha de trás da casa, um ritmo constante e tranquilizador. Aquele som era o oposto do silêncio mortal da cabana de seu tio-avô. Ela hesitou na beira da clareira, o coração batendo um ritmo frenético. E se ele fosse hostil? E se a mandasse embora? Ou pior, e se ele fosse leal ao coronel? A dúvida a paralisou por um instante. Ela olhou para o rosto cansado de Lucas, para a sacola pesada em sua mão. Não havia mais volta. Com um suspiro trêmulo que era quase uma oração, ela deu o primeiro passo para fora da proteção das árvores, entrando na clareira. O som do machado parou abruptamente. Um silêncio tenso caiu sobre o lugar. Então, um homem surgiu de trás da casa. Era idoso, a pele escura e profundamente enrugada pelo sol, o corpo magro e curvado pela idade, mas com braços nodosos e fortes. Usava calças velhas remendadas e uma camisa desbotada. Seus pés estavam descalços, calejados pela terra. Ele parou, segurando o machado com uma naturalidade que mostrava ser uma extensão de seu braço, e a encarou. Seus olhos, fundos e negros, eram desconfiados, afiados, perscrutando-a com uma intensidade que a fez recuar um passo. O cheiro de suor e terra emanava dele, misturado ao da fumaça da lenha. Ele não disse nada, apenas a observou, a cabeça ligeiramente inclinada, como um animal da floresta avaliando uma criatura estranha em seu território. O silêncio se esticou, pesado e desconfortável. Foi Clara quem o quebrou, a voz saindo fraca, rouca. "Bom dia. O senhor é o seu Joaquim?" Ela perguntou, a pergunta pairando no ar úmido. Ele estreitou os olhos. "Depende de quem pergunta", ele respondeu, a voz grave e áspera pelo desuso, cada palavra proferida com cautela. A desconfiança dele era uma parede de pedra. Clara sentiu a esperança murchar. Ele não ia ajudá-la. Era um recluso, desconfiado de estranhos. Ela estava prestes a se virar, a se render ao desespero, quando o olhar do velho homem caiu sobre a sacola em sua mão, sobre o contorno retangular e duro que se projetava através do plástico. Uma centelha de algo que não era hostilidade, mas talvez reconhecimento, brilhou em seus olhos escuros por uma fração de segundo. "Eu sou Clara, a sobrinha neta de Arthur Benítez", ela disse, a voz ganhando um pouco de força. "Eu herdei a cabana dele." Ao ouvir o nome Arthur, a postura do velho mudou sutilmente. Os ombros, antes tensos, relaxaram 1 milímetro. A expressão em seu rosto suavizou de desconfiança para uma tristeza profunda e antiga. Ele baixou o machado, apoiando-o no chão. "Arthur", ele repetiu o nome, um sussurro carregado de memória. "Faz muito tempo que não ouço ninguém dizer esse nome." Ele olhou para ela, depois para Lucas, e então para a sacola novamente. O medo deu a Clara uma coragem que ela não sabia que tinha. Era tudo ou nada. Com as mãos trêmulas, ela abriu a sacola
e tirou a caixa de metal enferrujada, colocando-a no chão entre eles. Eu encontrei isso, ela disse, e acho que o senhor sabe o que tem aqui dentro. O som do metal batendo levemente no chão foi como um gongo, quebrando um feitiço de anos. Os olhos de Joaquim se arregalaram. O ar saiu de seus pulmões em um assobio. Ele sabia. Ele deu um passo à frente, os pés descalços silenciosos na terra batida, e se agachou. Seus dedos enrugados e trêmulos pairaram sobre a caixa de metal por um momento, como se tivessem medo de tocá-la, como se ela fosse um fantasma. O cheiro de ferrugem e segredos subiu da caixa, um odor que ele claramente reconhecia. Ele finalmente tocou a superfície áspera com a ponta dos dedos, um toque reverente e cheio de dor. A caixa do Arthur, ele sussurrou, a voz embargada. Eu ajudei a escondê-la. Eu coloquei a última pá de argamassa naquela pedra. A confissão foi um choque para Clara. Aquele homem não era apenas um vizinho. Era o guardião do segredo, o cúmplice silencioso. Lágrimas brotaram nos olhos fundos do velho. Pensei que essa história tinha morrido com ele. Pensei que o diabo tinha vencido. Ele ergueu o olhar para Clara, e pela primeira vez, ela não viu desconfiança, mas um pedido de desculpas, uma dor compartilhada. Ele se levantou com dificuldade. Entrem. A mata tem ouvidos. O interior da pequena cabana de Joaquim era o oposto da de Arthur. Era escuro e apertado, mas impecavelmente limpo e cheio de vida. O ar cheirava a café forte, ervas secas penduradas no teto e a fumaça de lenha que se infiltrava pelas frestas. Uma única lâmpada nua, alimentada por um gerador barulhento lá fora, lançava uma luz amarelada sobre o cômodo único. Havia uma cama de solteiro em um canto, uma pequena mesa de madeira com 2 cadeiras e um fogão a lenha onde uma chaleira preta de ferro soltava um fio de vapor. Nas paredes, prateleiras improvisadas com latas e potes de vidro. Era a casa de um homem que vivia com pouco, mas que cuidava do que tinha. Era um santuário. Joaquim gesticulou para que ela se sentasse e serviu 2 canecas de metal com café quente. O calor da caneca em suas mãos frias foi a primeira sensação de conforto que Clara sentira em dias. O cheiro forte e amargo do café ajudou a clarear sua mente aterrorizada. Lucas se encolheu ao seu lado, exausto, e adormeceu quase instantaneamente na cadeira. Joaquim sentou-se à sua frente, abriu a caixa de metal e tirou o diário. Suas mãos, calejadas por uma vida de trabalho, manuseavam as páginas frágeis com uma delicadeza inesperada. Ele não precisou procurar. Abriu o diário diretamente nas últimas páginas, aquelas com a caligrafia apressada e desesperada. Seus lábios se moveram enquanto ele lia em silêncio, os olhos percorrendo as palavras que ele já conhecia de cor, a confissão póstuma de seu único amigo. O som do gerador lá fora era um zumbido constante, um contraponto mecânico ao silêncio pesado que se instalou dentro da cabana. Clara observava o rosto do velho se transformar, a tristeza dando lugar à raiva, a raiva dando lugar à culpa. Ele sentia o cheiro do papel velho, o hálito de seu amigo morto, e a história voltava a ele com uma força devastadora. Eu me lembro desse dia, ele disse finalmente, a voz baixa e rouca, sem tirar os olhos do diário. O dia em que ele escreveu isso. Ele estava apavorado. E eu não fiz nada. Arthur era mais que um vizinho, começou Joaquim. A voz um murmúrio distante, perdido em memórias. Ele era meu amigo. O único que tive por aqui depois que minha mulher se foi. Ele era um homem bom, cheio de sonhos. Falava das estrelas, das pedras, da história da terra. Ele via o mundo de um jeito diferente. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café, o som de sua deglutição alto no silêncio. Quando ele encontrou os diamantes, ele veio correndo me mostrar. Parecia uma criança. Ríamos, sonhávamos juntos com o que ele faria. Uma escola na vila, um posto de saúde. Ele não queria a riqueza só para ele. A imagem que ele pintava de Arthur era tão diferente do fantasma que assombrava a cabana em ruínas. Era um homem de carne e osso, de esperança. Clara sentiu o coração apertar, uma dor pela perda de um homem que ela nunca conheceu, mas cuja herança agora definia sua vida.
O cheiro de café na cabana de Joaquim era o cheiro daquela amizade perdida, um aroma agridoce de lealdade e arrependimento. Então, Valdemar apareceu. Continuou Joaquim, e seu tom mudou, a voz tornando-se dura como pedra. O coronel sempre fareja dinheiro. Ele não sabia o quê, mas sentia que Arthur tinha encontrado algo. Veio com aquela conversa mansa, aquela oferta de caridade que é a marca registrada dele. Arthur o mandou embora. E foi aí que o inferno começou. Joaquim fechou o diário com força. No dia em que Arthur morreu, eu estava cortando lenha, não muito longe daqui. Ouvi um tiro. Não era um tiro de caça. Era um som seco, próximo demais. Meu coração gelou. Ele olhou para suas mãos trêmulas. Eu esperei. O medo me paralisou. Mas a curiosidade, a preocupação com meu amigo, foi mais forte. Fui escondido pela mata, em direção à cabana dele. Ele fechou os olhos. E Clara pôde ver que ele estava revivendo aquele momento, cada detalhe gravado em sua memória como um ferrete. O ar na cabana ficou pesado, carregado com o peso daquela confissão que estava por vir. A peça final do quebra-cabeça sangrento. Quando cheguei perto da clareira, eu os vi, disse Joaquim, abrindo os olhos. Eles estavam vazios, olhando para um ponto no passado. Não vi o coronel. Ele nunca suja as próprias mãos, mas vi os 2 capangas dele. Os mesmos que o servem até hoje. O Cícero e o Ademar, 2 cães de briga. Eles estavam saindo da cabana, apressados. Um deles carregava a espingarda de caça do Arthur. Clara prendeu a respiração. A imagem era nítida, brutal. Os rostos dos assassinos, os nomes. A prova final. Eles me viram. Continuou Joaquim. A voz um fio. Eu me escondi atrás de uma árvore, mas era tarde demais. Eles vieram até mim. Cícero apontou a espingarda para o meu peito. O cano da arma ainda estava quente. Eu senti o cheiro de pólvora. Ele não disse nada. Apenas me olhou nos olhos. E eu entendi. Se eu abrisse a boca, o próximo acidente de caça seria o meu. O terror daquele momento, mesmo décadas depois, era palpável na voz do velho. Clara sentiu um arrepio de gelo descer por sua espina, imaginando o metal quente e o olhar assassino. A vergonha e a culpa pesavam em cada palavra de Joaquim. Eu me calei. Quando a polícia do coronel chegou, eu disse que não tinha visto nem ouvido nada. Ajudei a carregar o corpo do meu amigo, sabendo que tinha sido um assassinato. E vivi com isso todos os dias desde então. Ele apontou para o diário na mesa. Ele me fez prometer que, se algo acontecesse, eu guardaria o segredo da caixa. Mas ele não me pediu para guardar o segredo do crime dele. Eu fiz isso por covardia, por medo. As lágrimas finalmente escorreram pelo seu rosto enrugado, silenciosas e amargas. Ver você aqui, com o filho dele no colo, quer dizer, o neto da sobrinha. É como se o próprio Arthur estivesse me cobrando, me dando uma última chance. O peso de décadas de silêncio pareceu desabar sobre ele, mas ao mesmo tempo, uma nova determinação endureceu sua expressão. Ele olhou para Clara, os olhos agora brilhando com uma nova luz. Não era mais medo, era fúria. A fúria de um homem que não tinha mais nada a perder. Valdemar não pôde vencer, disse Joaquim, a voz firme pela primeira vez. Não de novo. Ele veio até você, não foi? Com a mesma conversa. A mesma ameaça? Clara apenas assentiu, incapaz de falar. Eu sabia. Ele rosnou. Ele não mudou nada. Mas agora é diferente. Ele bateu com a mão na caixa de metal sobre a mesa, o som ecoando na pequena cabana. Agora nós temos isso. A voz do Arthur. E você tem a minha. A voz da testemunha que se calou por tempo demais. Uma aliança improvável nascera ali, naquela cabana minúscula, forjada no medo, na culpa e em um desejo compartilhado de justiça. A costureira desesperada e o velho eremita assombrado, unidos contra um inimigo poderoso. Pela primeira vez desde que chegara àquela terra amaldiçoada, Clara não se sentia completamente sozinha. A presença de Joaquim, sua história, sua raiva, era uma pequena chama no escuro, frágil, mas quente. O cheiro de café e lenha não era mais apenas conforto, era o cheiro da resistência. Eles passaram o resto do dia planejando, as vozes em sussurros, como conspiradores.
A noite caiu rapidamente, e com ela, uma nova camada de tensão. A escuridão lá fora não era mais apenas escuridão, era o manto do inimigo. Joaquim trancou sua porta frágil com uma tranca de madeira pesada e colocou uma espingarda de cano cerrado, velha e oleada, ao lado da porta. O cheiro de óleo de arma misturou-se ao do café, um aroma de perigo iminente. Ele não vai gostar de saber que você esteve aqui, disse Joaquim, olhando pela pequena janela para a noite sem estrelas. O coronel acha que é dono até dos pensamentos das pessoas. Ele deve ter gente vigiando a estrada, a vila. Ele vai saber que você falou comigo. E ele não vai esperar. A previsão de Joaquim era gelada, lógica e absolutamente aterrorizante. Eles não estavam mais apenas se escondendo, estavam esperando um ataque. Cada ruído da noite, o uivo do vento, o estalo da madeira do telhado, era um gatilho para o pânico. O zumbido do gerador de Joaquim era a única constante em um mar de silêncio tenso. Lucas dormia profundamente, no único catre, exausto pela provação. Clara e Joaquim sentaram-se à mesa, a caixa de metal entre eles como um tótem sombrio. Eles não falavam mais, apenas esperavam. O tempo se arrastava, cada minuto uma pequena agonia. O coração de Clara batia em um ritmo lento e pesado, um tambor de guerra em seu peito. Ela segurava a caneca de café fria com as duas mãos, apenas para sentir algo sólido, para impedir que tremessem. O medo era uma presença física na sala, tão real quanto o cheiro de fumaça e a penumbra amarelada da lâmpada. E então, eles ouviram. Era um som que Clara já conhecia, um som que seu corpo reconheceu antes de sua mente. O ronco baixo e distante de um motor a diesel, vindo da direção da cabana de Arthur. Não estava se afastando, estava parado. O som do gerador de repente pareceu fraco, insignificante, diante daquele rugido de poder e maldade. Joaquim se levantou em um movimento rápido, surpreendente para sua idade, e foi até a janela, espiando por uma fresta minúscula. Clara o seguiu, o coração na garganta. A princípio, não havia nada além da escuridão impenetrável da mata. Mas então, uma luz bruxuleante e fraca apareceu entre as árvores. Uma luz que não era da lua, nem de uma lanterna. Era uma luz laranja e vermelha, que pulsava e dançava, crescendo em intensidade a cada segundo. Um brilho sinistro que pintava a parte inferior das nuvens com um tom doentio. O som que se seguiu foi baixo, um crepitar distante, como o de um fogo de acampamento, mas estava ficando mais alto, mais faminto. Clara sentiu a náusea subir, azeda e quente. Ela sabia o que era aquela luz, sabia o que era aquele som. Era a cabana de Arthur, era sua herança, era a cena do crime, e estava queimando. Eles estavam apagando as provas, apagando a história. O cheiro de fumaça chegou até eles, fraco a princípio, depois mais forte, carregado pelo vento da noite. Era um cheiro acre de madeira velha, de mofo, de folhas secas e de algo mais, algo químico, gasolina. Não foi um acidente, foi um incêndio criminoso. A intenção era clara e brutal: destruir tudo, o diário, os documentos, a própria existência de Clara e Lucas, apagá-los daquela terra. O brilho laranja no céu ficou mais intenso, um inferno visível mesmo a quilômetros de distância. O som do fogo era agora um rugido baixo e constante, e misturado a ele, Clara ouviu outro som. Vozes masculinas, abafadas pela distância, mas inconfundivelmente zangadas, estavam gritando, procurando. Eles não estão lá, uma voz gritou, as palavras distorcidas pelo vento. Onde eles se meteram? O sangue de Clara gelou em suas veias. Eles não estavam apenas queimando a cabana, estavam caçando. E eles eram a presa. O coronel não esperou. Ele agiu. Eles sabem que você não está lá, sussurrou Joaquim, o rosto uma máscara de urgência sombria. Eles vão vir para cá. É o único outro lugar para onde você poderia ter ido. O pânico, que Clara mantivera sob controle, ameaçou transbordar. Ela olhou para Lucas, dormindo inocentemente, e o instinto de proteção a dominou. Ela não podia deixar que o encontrassem. Ela não podia deixar que o machucassem. Joaquim não perdeu tempo. Ele pegou sua espingarda,
a mesma que não usara para defender seu amigo, e agora a empunhava para defender a herdeira dele. Ele enfiou um punhado de cartuchos no bolso. Não podemos lutar contra eles. São 2, talvez mais, e são assassinos. Mas podemos correr. Ele foi até uma parede nos fundos de sua cabana, coberta por um tapete velho e puído. Com um puxão, ele revelou uma pequena porta de madeira, quase invisível. Cai numa saída de emergência. Construí há anos. Leva para uma trilha na mata que só eu conheço. O som das vozes dos capangas estava mais próximo. Eles estavam vindo. O tempo acabara. Pegue o menino e a caixa, ordenou Joaquim. Não deixe a história do Arthur queimar com o resto. Clara agiu por puro instinto. Ela correu até o catre e pegou Lucas nos braços. O menino resmungou, sonolento, mas não acordou completamente. Com a outra mão, Clara agarrou a sacola com a caixa de metal. O peso era reconfortante agora. A única coisa tangível de sua luta. O cheiro de fumaça era forte dentro da cabana, queimando suas narinas e seus olhos. O rugido do fogo parecia estar em todos os lugares. Joaquim abriu a pequena porta dos fundos, revelando uma escuridão total e o cheiro fresco e úmido da mata noturna. Vá na frente, eu cubro vocês, ele disse, a voz firme, o corpo magro postado na porta, como um velho anjo da guarda com uma espingarda. Corra e não olhe para trás, não importa o que aconteça. Clara não hesitou. Ela se lançou pela pequena porta, o corpo de Lucas, um peso quente e precioso em seus braços, a caixa de metal batendo contra seu quadril. A escuridão da floresta era absoluta, um veludo negro que engolia a luz. O ar frio da noite era um choque depois do calor crescente da cabana. Joaquim a seguiu, fechando a porta atrás deles. Ele agarrou o braço dela. Por aqui, pise onde eu pisar, ele sussurrou, e começou a se mover com uma velocidade e certeza que desmentiam sua idade. Ele não precisava de luz. Conhecia aquela trilha como a palma de sua mão enrugada. Atrás deles, ouviram um barulho alto, o som da porta da frente da cabana de Joaquim sendo arrombada, seguido por gritos de raiva. Eles não estão aqui, sumiram. A perseguição havia começado. O coração de Clara parecia que ia explodir. Ela corria cegamente, tropeçando em raízes e pedras, guiada apenas pela mão firme de Joaquim em seu braço. Eles mergulharam mais fundo na mata, o som do fogo e dos perseguidores começando a diminuir, substituído pelo som de suas próprias respirações ofegantes e pelo farfalhar de suas passadas na vegetação rasteira. A adrenalina queimava em suas veias, anulando o cansaço, a dor, o medo. Havia apenas um movimento para a frente, a fuga, a sobrevivência. A mão de Joaquim era sua âncora na escuridão, seu guia através do labirinto de árvores. Ela apertou Lucas contra si, o rosto dele enterrado em seu ombro, protegendo-o do mundo, do fogo, dos monstros que os caçavam na noite. O cheiro de fumaça ainda estava em suas roupas, em seu cabelo, a marca do inferno do qual tinham acabado de escapar. Ela não sabia para onde estavam indo, apenas que estavam se afastando do perigo imediato. Mas ela sabia que o coronel Valdemar não desistiria tão facilmente. Aquela não era uma vitória. Era apenas o começo de uma nova fase da guerra. Depois de vários minutos de corrida desesperada, Joaquim parou em uma pequena elevação. Ele se virou e apontou para trás. Clara se virou também, o fôlego preso na garganta. Através de uma brecha nas árvores, ela podia ver. A cabana de Arthur não era mais uma cabana, era uma pira funerária. Chamas alaranjadas e vermelhas subiam dezenas de metros no ar, lambendo o céu noturno, consumindo a madeira podre, a história, as memórias. Faíscas voavam como enxames de insetos de fogo. O som era um rugido monstruoso, o som de um dragão devorando o passado. A falsa esperança que a levara até ali, a ruína que a desesperara, o mistério que a intrigara, tudo estava sendo reduzido a cinzas diante de seus olhos. Era uma visão de destruição total, hipnótica e aterrorizante. O coronel Valdemar não estava apenas apagando provas. Ele estava salgando a terra, garantindo que nada nem ninguém pudesse voltar a reivindicar aquele segredo. Ao lado do inferno maior, uma luz menor e mais fraca bruxuleava. A cabana de Joaquim,
também estava em chamas. Eles haviam queimado tudo. A casa do seu amigo, o seu santuário, o único lugar seguro que ela encontrara naquele fim de mundo. Joaquim olhou para o fogo sem expressão, o brilho das chamas dançando em seus olhos velhos e cansados. Ele não tinha mais casa. Ele não tinha mais nada a perder. Clara sentiu uma onda de culpa. Sua chegada trouxera a destruição para ele. Mas ao olhar para o rosto dele, ela não viu acusação. Viu uma resolução dura como granito. Aquele fogo não era um fim, era um batismo. A partir daquelas cinzas, algo novo teria que nascer. A justiça. O ponto de virada não era mais uma escolha. Fora forçado sobre eles pelo fogo e pela violência. Eles não tinham mais para onde voltar. O único caminho era para a frente, para o confronto final. E eles levavam consigo a única coisa que o fogo não podia tocar: a verdade, guardada em uma caixa de metal enferrujada. O calor do incêndio alcançava seus rostos, mesmo à distância, um sopro quente e malicioso. O cheiro de destruição era avassalador. Clara se virou da visão apocalíptica. O rosto enterrado no ombro de Joaquim por um instante, um soluço seco escapando de sua garganta. Ela olhou para a caixa de metal em sua mão. Era tudo o que restava. A prova, a história, a herança. O peso em sua mão era o peso de duas vidas, a de Arthur e a de Joaquim, e a responsabilidade por um futuro, o futuro de Lucas. Vamos, disse Joaquim, a voz rouca, mas firme. A noite é longa, e temos muito a andar antes do amanhecer. Ele se virou e começou a caminhar pela trilha escura, afastando-se do fogo, da violência, de tudo o que conheciam. Clara o seguiu, o coração pesado, mas com uma nova clareza. O coronel Valdemar cometera um erro. Ao tentar queimar o passado, ele acendera uma chama muito mais perigosa dentro dela, a chama da vingança. E ela não descansaria até que essa chama consumisse o homem que lhes tirara tudo. A fuga na escuridão não era uma derrota. Era um recuo estratégico. A guerra estava apenas começando. A corrida pela mata escura terminou em um pequeno vilarejo a dezenas de quilômetros de distância, na casa de um parente distante de Joaquim. O cheiro de poeira, fuligem e medo ainda se agarrava às roupas de Clara. Ela estava sentada em uma cadeira de vime que rangia, o corpo exausto doendo a cada respiração, a caixa de metal pesando em seu colo como uma lápide. Lucas dormia em uma cama improvisada, finalmente seguro. O som mais importante do universo, naquele momento, era o de Joaquim no único telefone da casa. O aparelho de disco, antigo e preto, parecia um artefato de outro tempo. Ela ouvia o som característico do disco girando, uns esclaque para cada número, uma contagem regressiva para a justiça ou para o esquecimento. A voz de Joaquim, quando ele finalmente falou, não era a do velho eremita, era a de uma testemunha que esperara décadas. A linha estalava, o som de uma conexão frágil através de uma longa distância, e Clara prendeu a respiração, sentindo o coração martelar, cada estalo, um eco de sua esperança frágil e desesperada. Alô, sobrinho, sou eu, seu tio Joaquim. A voz do velho era firme, cortando a estática da linha como uma faca. Clara ouvia apenas um lado da conversa, mas podia preencher as lacunas com sua imaginação aterrorizada. Joaquim não perdeu tempo com gentilezas. As palavras saíram em uma torrente. Um resumo brutal de assassinato, ganância e fogo. Eles queimaram tudo, Marcelo. A cabana do Arthur, a minha casa, tudo. Tentaram matar a moça e o menino, mas eles não queimaram a prova. Ela está aqui comigo. O diário. Houve uma longa pausa, um silêncio pesado que pareceu durar uma eternidade, onde o único som era o zumbido baixo da linha telefônica. Clara sentiu a náusea do pavor retornar. E se ele não acreditasse? E se achasse que era o delírio de um velho? Então, uma voz calma, grave e cheia de autoridade respondeu, audível mesmo do outro lado da sala. Tio, fiquem exatamente onde estão. Não falem com mais ninguém. A ajuda federal está a caminho. Um alívio tão avassalador percorreu o corpo de Clara que suas pernas fraquejaram e ela quase caiu da cadeira. A ajuda não chegou com o som estridente de sirenes, que apenas alertaria o poder local de Valdemar. Chegou com a primeira luz cinzenta do amanhecer, um som quase silencioso de pneus em terra batida. Não eram viaturas da polícia,
mas 3 sedãs escuros, sem identificação, que pararam em frente à casa humilde. Deles desceram homens e mulheres em trajes civis, mas com a postura rígida e os coletes à prova de balas, sob as camisas que gritavam Polícia Federal. O ar, antes carregado com um cheiro de mofo e café requentado, foi subitamente cortado pelo cheiro limpo e profissional de autoridade. O homem que liderava, o procurador Marcelo, tinha os mesmos olhos determinados de seu tio. Ele não demonstrou emoção, apenas uma eficiência focada. Aproximou-se de Clara, que se levantou trêmula. Senhora Clara, sou Marcelo. Lamento por tudo que passou. Seus olhos pousaram na caixa de metal que ela segurava. Com um gesto suave, ele a pegou. O peso, literal e figurativo, que a esmagava há dias, deixou seus braços. Ela sentiu um cansaço profundo e absoluto tomar conta de si, o corpo finalmente se permitindo desabar, sabendo que alguém, enfim, havia assumido o fardo. A operação na fazenda do coronel Valdemar foi descrita a Clara mais tarde, mas ela a imaginava com uma clareza vívida. A surpresa foi total. Um helicóptero surgiu sobre a Casa Grande no momento em que os carros federais bloqueavam todas as saídas. O som de suas hélices, um trovão súbito que rasgou a paz arrogante da manhã. Agentes desceram de rapel enquanto outros arrombavam a porta principal. Não houve tempo para reação, para telefonemas, para subornos. Clara podia quase ouvir os gritos de surpresa, o som de botas pesadas em assoalho caro, e a frase, curta e definitiva, que ela tanto sonhara ouvir. Coronel Valdemar, o senhor está preso por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A imagem do homem poderoso, que exalava controle e ameaça, sendo arrancado de sua cama em seus pijamas de seda, o rosto uma máscara de fúria incrédula, era uma pintura de retribuição divina. O clique satisfatório e metálico das algemas se fechando em seus pulsos foi o som que encerrou um reinado de terror. Seus capangas, Cícero e Ademar, foram encontrados tentando fugir pelos fundos. A bravata assassina, substituída pelo medo abjeto de ratos encurralados. As semanas que se seguiram foram um borrão de segurança e burocracia. Clara e Lucas foram mantidos em um local seguro, um apartamento anônimo na capital, onde o único som era o zumbido suave de um ar-condicionado. Um luxo que ela mal conseguia compreender. O cheiro não era de mofo ou medo, mas de limpeza e normalidade. Ela passava os dias em reuniões com o procurador Marcelo e sua equipe. O diário de Arthur, agora uma peça de evidência catalogada, era o protagonista silencioso do processo. Sua caligrafia trêmula foi analisada, sua história corroborada pela confissão de Joaquim e pelas provas materiais do incêndio. Os diamantes brutos que ela entregara foram periciados por geólogos federais. O som das palavras técnicas, veio kimberlítico de alta pureza, valor estimado em dezenas de milhões, soava irreal em seus ouvidos. A escritura antiga foi validada. A terra, com toda a sua riqueza mineral, era inquestionavelmente dela. Clara sentia o mundo, antes um caos de injustiça, lentamente se realinhar, cada documento assinado, cada depoimento tomado, uma peça se encaixando no lugar certo. O dia do veredito chegou. Clara não estava no tribunal. A exposição seria demais. Ela esperou no apartamento seguro, as mãos geladas, o estômago um nó de ansiedade. O telefone tocou. O som agudo a fazendo pular. Era Marcelo. Sua voz estava calma, mas Clara podia detectar um tom de triunfo contido. Acabou, Clara. Condenados. Todos eles. Pena máxima para Valdemar pelo assassinato de Arthur e pelas tentativas contra vocês. 30 anos, sem condicional. A frase foi simples, direta. Não houve um grito de vitória da parte de Clara. Em vez disso, um som que ela não emitia há muito tempo. Um longo e profundo suspiro, que pareceu carregar consigo anos de medo, dor e sofrimento. As lágrimas começaram a escorrer, quentes e silenciosas. Mas não eram as lágrimas amargas da derrota que ela conhecia tão bem. Eram lágrimas de catarse, de um alívio tão profundo que era quase doloroso. Ela se ajoelhou no chão, abraçou Lucas com força e chorou, lavando sua alma de todo o veneno. Ela estava livre. O peso do passado,
a sombra do coronel, tudo havia se dissipado. O som de seus soluços era o som da libertação. 6 meses depois, o som que agora preenchia a clareira não era o crepitar do fogo ou o silêncio do abandono, mas o som vibrante da construção. O ruído rítmico de martelos, o zumbido agudo de uma serra elétrica cortando madeira, o grito dos trabalhadores. No mesmo terreno, mas em um ponto mais alto, com vista para o vale, uma nova casa estava sendo erguida. Não era uma cabana, mas uma residência sólida, de tijolos e vidro, projetada para ser um santuário. O cheiro no ar não era mais de mofo e podridão, mas a mistura fresca e promissora de cimento molhado, pinho recém-cortado e terra revolvida. Clara estava ali, não mais com as roupas puídas e o olhar assustado de uma refugiada, mas com botas de trabalho, um capacete e uma prancheta nas mãos. Ela discutia os planos com o arquiteto, a voz firme, os gestos seguros. As linhas de preocupação em seu rosto haviam sido substituídas por um bronzeado saudável e pela expressão concentrada de quem está construindo seu próprio futuro, tijolo por tijolo. A miséria do ato 1 era uma fotografia desbotada de outra vida, de outra mulher. 1 ano depois, a nova casa estava pronta, um farol de luz e segurança na floresta agora pacificada. O contraste com o abrigo municipal era tão absoluto que parecia pertencer a outra dimensão. A cena se passava na cozinha. Um cômodo amplo com bancadas de granito e janelas que iam do chão ao teto. O som dominante era o chiado reconfortante de alho e cebola dourando no azeite em uma panela de cobre. O borbulhar suave de uma moqueca rica e colorida prometia um banquete. O cheiro que preenchia a casa era uma sinfonia de coentro, leite de coco e pimentão, um aroma de abundância e celebração. Lucas, agora com 9 anos e bochechas coradas, estava sentado à mesa da cozinha, não mais tenso, mas completamente relaxado, desenhando em um tablet. Seu Joaquim, que se recusara a voltar para a cidade, ocupava uma cadeira de balanço na ampla varanda, o rosto enrugado, suavizado em uma expressão de paz profunda, um avô honorário velando por sua nova família. O som de sua risada rouca, ao ver algo que Lucas lhe mostrava, era a trilha sonora da redenção. No coração da nova casa, havia um cômodo que era o santuário pessoal de Clara, seu ateliê. As paredes eram de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da mata que um dia a aterrorizara. A luz natural inundava o espaço, brilhando sobre rolos de seda, linho e veludo. O som principal era um zumbido baixo e poderoso. A antiga máquina de costura, a herança pesada que ela arrastara por sua jornada de miséria, estava ali, em um pedestal de honra, polida e restaurada. Mas ao seu redor estavam suas sucessoras, máquinas de costura industriais, bordadeiras digitais, ferramentas de corte a laser. O som rítmico e rápido da agulha de uma delas, perfurando um tecido azul profundo, era a batida do coração de seu novo negócio. Clara não costurava mais por necessidade desesperada. Costurava por paixão, criando peças para uma marca própria que começava a ganhar nome. O metal frio que um dia representara seu fardo, agora era o instrumento de sua arte e de sua independência financeira. O ciclo de sua vida, de costureira falida a empresária próspera, estava completo. Cada ponto, uma afirmação de sua resiliência. Naquela noite, a mesa de jantar de madeira maciça estava posta com a melhor louça. O calor e a luz dourada da sala de jantar se derramavam pela janela, transformando a noite escura lá fora em um pano de fundo aveludado. Clara serviu os pratos, o vapor perfumado subindo em espirais. Ela olhou para Lucas, rindo de uma história de Joaquim, e seu coração, antes uma pedra de gelo apertada pela angústia, se expandiu com um calor que a fez lacrimejar. Era gratidão, era paz. Ela sobrevivera ao fogo e emergira das cinzas, não apenas inteira, mas mais forte. A jornada de Clara, da escuridão de um abrigo à luz de seu próprio lar, prova que, mesmo no fundo do poço mais profundo, a coragem de lutar pela verdade pode transformar uma herança de sangue em um legado de esperança. Se histórias de resiliência,
mistério e justiça como esta ressoam em sua alma e fazem seu coração bater mais forte, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma jornada de redenção que ainda estamos para contar, mostrando que, no fim, a luz sempre encontra um jeito de vencer a escuridão.